Quais foram os maiores fracassos da Chevrolet do Brasil? Quase que eu ia falar Volkswagen. Da Chevrolet do Brasil? Eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui. Olá amigos deste canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Olha, eu já fiz um vídeo falando sobre os maiores fracassos da Volkswagen do Brasil em toda a sua história por aqui. Fiz também da Ford, está bem legal, vale a pena conferir. Você acessa a playlist Essa Nostalgia e vê lá todos os vídeos. O cenário tá com um pouco de eco aqui, mas porque vem novidade por aí. Estamos de mudança e você confere os detalhes e tudo isso que está acontecendo na área de membros, né? Nós temos os vídeos exclusivos da área de membros. Pois bem, hoje vamos falar então sobre os maiores fracassos da Chevrolet, ou pelo menos insucessos. E notamos uma coisa, né? Os carros que nós temos são dos anos 90 em diante. Nos anos 70 e 80, basicamente a Chevrolet se deu bem com todos os carros que lançou por aqui. Já nos anos 90 temos alguns exemplos de coisas que não foram tão legais, como por exemplo o Chevette Júnior. Você sabe o que foi esse modelo do Chevette? No início dos anos 90 o governo federal concedeu uma isenção de IPI, que é aquele imposto sobre o produto, para carros com motor até 999 cilindradas, o famoso 1000. As montadoras cresceram de olho no lucro e a primeira que saiu na frente para fazer essa modificação foi a Fiat, porque foi fácil para ela. Eles pegaram o antigo motor 1050 do Uno e retrabalharam aquele bloco de modo a render algumas cilindradas a menos, 999, se adequando assim então no novo cenário de carro popular brasileiro, que àquela altura, se formos considerar carros até 1000, só o BR-800 que se enquadrava nisso. Aí entrou o Uno Mille, que o Mille é isso mesmo, é 1000 em italiano. E prejudicou bastante o Gurgel BR-800, que não tinha como concorrer com o Uno Mille. Claro que o BR-800 é legal hoje, é exclusivo, colecionável, mas do ponto de vista prático, do que é melhor para você usar no dia a dia, o Uno era e é bem melhor. Inclusive o sucesso do Uno Mille gerou uma correria nos corredores das outras montadoras, que queriam vender populares nessa faixa também, né? Abocanhar essa fatia. A Autolatina, diga-se Volkswagen e Ford, retrabalharam o motor CHT 1.6 para 1999 e batizaram esse novo motor de AE1000. Esse motor equipou o Gol 1000 e o Escort Hobby. Todos eram lentos, né? Carro 1.0, mas tirando fora o BR-800, comparando só os 1000 mesmo, o carro da Chevrolet era o pior. O Júnior tem categoria. É um tal de Júnior pra lá, Júnior pra cá. Qualquer dia eu pego o Júnior e me mando, falou? Júnior? Com o Júnior eu faço o maior sucesso. Júnior, barato. Eu acho o Júnior o máximo. O Chevette Júnior foi o segundo carro 1.0 a ser lançado após o Mille. Ele chegou ao mercado em 92. O antigo motor 1.4 do Chevette foi subdimensionado e gerava apenas 50 cavalos que sofriam para chegar até as rodas traseiras. Na prática, a perda de potência gerada pelo cardan diferencial atrás faziam apenas uns 30 cavalos chegarem até as rodas. A quinta foi encurtada em 25% e tinha apenas 600 RPM de diferença da quarta. O uso dela era indicado apenas para retas ou descidas, uma espécie de quinta overdrive. A GM fez de tudo que pôde para reduzir o peso do Chevette. Eliminou os encostos de cabeça dos bancos, o retrovisor externo direito e frisos laterais. Até o carpete, os plásticos e os vidros eram mais finos do que o Chevette 1.6. Todo esse regime deixava o Chevette mesmo mais leve, mas ele ainda era pesado. Seu peso era de 863 kg contra 795 do Uno Mille, e isso realmente não deu muito certo. O Chevette era pesado, era lento, e o detalhe é que em 93 o governo federal estendeu a isenção de IPI, além dos 1000, para carros com motor boxer até 1.6 e tração traseira. Isso beneficiou a Volkswagen, que voltou com o Fusca, beneficiou a Kombi, que vendeu muito nessa época sem baixar o preço, e beneficiou o Chevette, que podia voltar a ter o motor 1.6, porque como ele tinha tração traseira, ele entrava na isenção. Aí a Chevrolet lançou o Chevette L. Esse tinha o mesmo fôlego dos Chevettes anteriores, mas era espartano. Mas a Chevrolet já sabia que não tinha mais o que fazer com o Chevette, né? Ele já estava
fazendo hora extra aqui. E eles estavam preparando o Corsa, o novo Corsa que chegou em 94. O Chevette ficou em vendas, em produção, até o fim de 93 mesmo, quando o Corsa entrou no lugar. E aí o Corsa foi um grande sucesso, foi uma revolução nos populares. Então a GM, que tinha o pior 1.0, do dia para a noite passou a ter o melhor. Foi uma reviravolta muito grande, mercadologicamente falando. E aí o Chevette Júnior hoje é visto como um mico comercial, um carro realmente muito fraco. Olha, no final dos anos 90, todo mundo entrou na onda do 1.0 16 válvulas. Motores 16 válvulas começaram a se popularizar no Brasil com carros top de linha, como era o caso do Tempra, Vectra GSI, esportivos como Corsa GSI, Gol GTI 16 válvulas, eram ali os carros caros, né? Aí, na segunda metade dos anos 90, os motores 16 válvulas começaram a chegar a carros populares, incluindo as peruas. É o caso da Corsa Wagon 1.0 16 válvulas, que foi lançada em 1999. Corsa Super, com novo motor 1.0 16 válvulas. Mais potência e desempenho como você gosta. Essa versão envelheceu mal, viu? É mal vista no mercado de usados, inclusive. O carro é muito pesado para o motor 1000 de 68 cavalos. O desempenho é ruim. Se você comparar com a versão 1.6 da Wagon, o consumo da 1.0 chega a ser até pior do que o modelo 1.6. Realmente é uma versão que não pegou e hoje é ruim de vender. Ainda falando de Corsa, temos outro exemplo agora, mais da versão da geração C, tá? Lançada em 2002, que não pegou e envelheceu mal também. Estou falando do Corsa Auto Clutch. Basicamente um Corsa manual que tentava se passar por automático. Aliás, existiu Corsa automático, viu? Teve Corsa automático, Corsa antigo, inclusive Corsa B, com motor 1.6. Corsa automático mesmo, com conversor de torque e o câmbio de 4 marchas, esse aí é legal, você pode comprar porque é bacana, é raro inclusive, né? E é um câmbio automático de verdade, apesar de só ter 4 marchas, é um câmbio até robusto, eu diria. Não é o caso do Corsa Auto Clutch, que já era na geração C. O câmbio dele era o mesmo do Corsa manual de 5 marchas, porém com um sistema servoeletrônico que acionava a embreagem sozinho quando era detectado a intenção de troca de marcha. É isso mesmo, haviam sensores nos pedais, na alavanca, no motor, sensor de rotação, todos esses sensores, essa parafernália se comunicava, né? Eles se comunicavam entre si para identificar que você, motorista, estava querendo trocar de marcha. Então, ao você pegar na alavanca, o sensor já, isso tudo feito em milésimos de segundos. Ao pôr a mão na alavanca, o sistema já acionava a embreagem sozinho. Tudo isso parece muito bom, mas na prática não era. Porque o sistema do Auto Clutch era frágil e delicado. Nada de trocas rápidas. Você tinha que fazer a troca delicadamente, ó, com suavidade. Quem conhece Gurgel vai lembrar do Gurgel Carajás, que o motor era na frente e o câmbio atrás. Tinha um tubo, né? Aquele torque tube que fazia um papel do eixo cardan. Nele tinha um adesivo no painel. Cuidado, faça as trocas de marchas suavemente, né? Primeira, neutro, segunda. É quase isso que acontecia no Corsa Auto Clutch. Você não podia passar rapidamente. Tinha que trocar, ó, na maciota. E detalhe é que no painel havia um display que indicava a marcha que estava engatada, e se você engatasse a marcha de maneira que o sistema considerava errada, ele dava um alerta, quase uma campainha mesmo. Falou, ó, cuidado comigo aqui. Outro ponto negativo é que esse maravilhoso câmbio só poderia ser atrelado a um motor 1.0. Ou seja, você tem o motor que já é fraco, né, o motor 1000, atrelado a um câmbio que tem que ser manuseado devagar. O resultado é um desempenho péssimo que fazia o Auto Clutch se arrastar, principalmente na versão sedã, que era mais pesado. Para vocês terem uma ideia, ele fazia de 0 a 100 em 22,8 segundos, quase 23 segundos, tempo de carro da década de 70. Realmente, o Corsa Auto Clutch foi um fracasso. Agora nós temos a segunda tentativa da GM de implementar um câmbio automatizado com cara de automático. Estou falando agora do câmbio EasyTronic que surgiu na Meriva no ano de 2007. Inclusive meu amigo Alan comprou uma Meriva há pouco tempo, o Alan Garage, e ele até teve trabalho de achar uma Meriva top com câmbio manual, porque esse câmbio aí
ele era atrelado à versão Premium, né? Premium, falo Premium, o pessoal fala do meu sotaque, do interior, né? Então vamos falar, a Meriva Premium top de linha. Então esse câmbio EasyTronic só podia sair na Meriva Premium com o motor 1.8 inclusive. Enfim, esse EasyTronic é equivalente ao iMotion da Volkswagen e o Dualogic da Fiat. Trocas burras, trancos, ele não reduz quando é para reduzir, reduz quando não é para reduzir. Enfim, um câmbio impreciso. Isso não sou eu quem diz, são inúmeros proprietários. Se for igual a um Fox iMotion que eu dirigi uma vez, realmente é estranho. Para quem nunca teve contato com câmbio automático de verdade, a ideia de aposentar a perna esquerda aí, só acelerar e frear, parece uma ideia sedutora. Mas o carro ele anda e vai, ele reduz, então acaba sendo negativo a longo prazo. Uma outra coisa que pega muito negativamente com o EasyTronic é a manutenção. Se dá um pau nesse câmbio aí, olha, dependendo do que for, é mais barato você arrancar tudo fora e colocar um câmbio manual. Vai no desmanche, compra um câmbio lá de um Corsa, de uma Meriva e põe no lugar. É mais barato. Essa transmissão saiu também no Agile e foi inclusive a última vez que ela deu as caras por aqui. Acabei de falar do Agile, né? E eu acho que o Agile foi o primeiro carro da Chevrolet que quando eu vi, me causou estranheza. Ele foi lançado em 2009 e nessa época a GM vinha de carros lindos, pelo menos na minha opinião. O Astra, o Vectra, né? O Vectra, tudo bem que o Vectra C era um Astra europeu, mas o nosso Vectra aqui, o próprio Corsa, na minha opinião, eu acho que também na sua, eram carros bonitos. E o Agile foi o primeiro a trazer aquela nova identidade da Chevrolet com aquele visual meio coreano. Aquela linha que a GM passou a implementar no Brasil depois com Cruze, Spin, Sonic, né? E foi o seu design mesmo que não agradou. O acabamento também não era condizente com o que a Chevrolet do Brasil oferecia até então por aqui. O Agile era produzido na Argentina e foi a grande aposta da Chevrolet para os anos 2010. O que foi criticado no Agile também na época é que, apesar de ter um novo desenho de gosto duvidoso, ele usava a mesma base do antigo Corsa B. Então, ou seja, era um carro novo, mas que estruturalmente estava defasado já. Era o que a GM tinha no momento para fazer as vezes ali até a chegada do Onix, que já estava nos planos, né? Houve até uma reestilização em 2013, mas não teve jeito. Em 2014 ele deixou de ser vendido por aqui, porque com o lançamento do Onix, todo mundo comprava Onix na Chevrolet, ninguém mais queria o Agile. Como eu disse, ele era feito na Argentina e foi produzido por lá até 2016. No Brasil deu origem à Montana, que para quem curtia a antiga foi um desastre, né? O visual realmente era estranho, sem contar na lamentável perda do motor 1.8. que era usado na geração anterior. Essa Montana aí ficou até 2021, quando saiu fora, e agora o que nós temos hoje é um outro carro totalmente diferente, que só usaram o nome Montana mesmo, né? Quando a Chevrolet lançou esse carro em 2012, eu pensei, tem algo muito errado. Que carro feio, cara. Eu nem tenho muito o que falar desse carro, acho que nem precisa. O fracasso dele foi provavelmente em razão do seu design horrível. Ele foi importado do México e vendido aqui de 2012 a 2014. As suas vendas eram pífias. Se o Agile já vendia pouco, o Sonic era ainda pior, tanto o hatch quanto o sedã. Eu costumo dizer que o Sonic foi o Apollo da Chevrolet, né? O Apollo também é um fracasso comercial, ficou em produção só 2 anos. O Sonic foi quase isso, cara, ou foi isso mesmo, né? Porque 2 anos só em produção vai virar uma raridade esse carro no futuro. Aquele painel de moto, você pode gostar, nossa, mas na minha opinião, feio demais, tá? Ficou em produção só 2 anos e quem se deu mal foi quem comprou, porque a desvalorização foi bem grande. A Captiva foi lançada em 2008 com pompas de nova Blazer. Seu motor V6 e uma farta lista de opcionais chamavam a atenção. Eu, pessoalmente, não acho feio, até gosto da Captiva aí, né? Mas comercialmente ela não vingou, não. Ficou em venda por bastante tempo até, foi oferecida até 2017. Mas se pegar o volume de vendas, né, o volume de unidades nesse período, dá uma média de menos de 7 mil carros por ano.
Muito pouco. É um carro que foi engolido pela concorrência de novos SUVs que estavam no mercado. O próprio Tracker em 2013 causou uma concorrência interna onde o Captiva saiu perdendo. Fique de olho ao comprar uma. O consumo da V6 é bem alto e a manutenção é cara. Não se seduza por preços baixos. Foram alguns dos exemplos. A Chevrolet, bons carros no Brasil a Chevrolet tem. Difícil até fazer essa lista porque bons carros a Chevrolet produziu. Difícil pegar os piores. Tanto é que você vê que é dos anos 90 para frente que tem alguma coisa ali que não deu muito certo, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, nós fizemos também, como eu disse, o vídeo da Volkswagen, os fracassos da Volkswagen e os fracassos da Ford, tá? Eu espero todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e obrigado por verem mais esse vídeo. Até o próximo, meus amigos. Tchau!